Sejam todos bem-vindos a este que é o segundo vídeo de demonstração do sistema de captura e apresentação dos dados gerados pela estação meteorológica localizada nas dependências do IFES Campus Santa Teresa. Este sistema foi desenvolvido para automatizar a captura, tabulação, armazenamento e apresentação das variáveis meteorológicas registradas pela estação meteorológica localizada nas dependências do IFES Campus Santa Teresa. Esta automatização tornará muito mais ágil e fácil o acesso aos registros históricos e em tempo real das leituras realizadas pela estação meteorológica em questão, pelos professores, alunos e pesquisadores do IFES Campus Santa Teresa, além de disponibilizar essas leituras à comunidade em geral. Vamos entender como esse sistema funciona. Tudo começa pelo lado da estação meteorológica, onde ela é configurada para enviar para o servidor FTP do sistema os arquivos com os dados registrados pelos sensores da estação com um intervalo mínimo de 10 minutos. Já pelo lado do sistema de captura, temos o aplicativo que foi desenvolvido para realizar uma busca nessas pastas do servidor FTP, identificar os arquivos recentemente enviados, onde ocorre a conversão dos dados contidos nesses arquivos e seu armazenamento em um banco de dados que fica localizado no servidor web. Também no servidor web, temos o sistema que foi desenvolvido para a apresentação dos dados, que é feita em gráficos e tabelas. Com um design totalmente responsivo, é possível realizar a visualização dos dados em gráficos e tabelas nos mais diversos dispositivos, como computadores, desktop, notebooks e tablets e smartphones. O intuito principal deste vídeo é demonstrar todas as seções contidas nesse site, responsável pela apresentação dos dados meteorológicos. Vamos a ele! Para acessar o site de apresentação dos dados meteorológicos, basta digitar no navegador de sua preferência o endereço 200.137.73.4/estação/index.php. Esta é a tela inicial do site, onde é apresentada uma logo do sistema de apresentação dos dados meteorológicos e um título do site. Logo abaixo, temos o menu de navegação principal do site. Será através dele a forma mais rápida de se chegar a cada uma das seções. Temos nesse menu os seguintes botões: Home, Dados Online, Dados Históricos, Evapotranspiração, Risco de Incêndio, Dados Médios e Dados Brutos. O botão Home é o botão que direciona o usuário de qualquer seção para a página inicial do site. Nesta parte do site, temos um pequeno texto explicando o que é o sistema de apresentação dos dados. Ao final do texto de resumo, temos o botão Leia Mais, que leva a uma página que faz toda uma introdução sobre o site de apresentação dos dados e todas as suas seções. Ainda nesta primeira parte do site, temos um mapa trazendo a posição geográfica de todas as estações que fazem parte desse sistema. Nele, temos duas estações. A primeira, localizada nas dependências do IFES Campus Santa Teresa, e uma segunda estação, que fica na cidade de Cachoeira Paulista, São Paulo. Esta segunda estação foi integrada ao sistema com o apoio do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, durante os meses de setembro a novembro de 2019, com a finalidade de comprovar a eficácia do sistema de captura dos dados na utilização de mais de uma estação enviando os dados simultaneamente. Ao clicar no marcador da estação, são apresentados o último estado registrado pela estação meteorológica em questão. Além de todas as variáveis mensuradas na última leitura, temos ainda a data da última atualização do sistema embarcado na estação e a data do último registro que está sendo apresentado neste momento. Veja a diferença entre as duas estações.
Agora, vamos falar da seção Dados Online. Dando sequência à demonstração do site, temos a seção Dados Online. Esta seção foi desenvolvida para que o usuário do sistema de apresentação dos dados possa visualizar os dados de uma determinada estação em tempo real. Ao entrar na seção, temos um seletor de estação, que é possível selecionar a estação ao qual se deseja visualizar os dados em tempo real, e ao lado desse seletor, um LED contendo o status da estação naquele momento, há quanto tempo foi a última leitura e as informações de localização da estação contendo elevação, latitude e longitude. Por padrão do sistema, essa tela já vem com a estação de Santa Teresa selecionada. Porém, é possível alterar a seleção e os dados apresentados na tela são automaticamente atualizados com base na estação selecionada. O painel de tempo real desta seção é composto por 5 gráficos, onde temos a temperatura, a radiação, a pressão atmosférica, a precipitação e um gráfico contendo a velocidade e direção do vento, que foram registrados na última leitura realizada pela estação selecionada. Vale ressaltar que, para garantir que os dados a serem apresentados nesta parte da seção sejam os últimos dados registrados pela estação selecionada, temos uma atualização automática a cada 10 minutos, isto, claro, se a tela for mantida aberta. Ainda na seção online, temos um local ao qual é possível acessar de maneira rápida e simples os dados históricos da estação selecionada, onde é possível realizar filtros diários, semanais, mensais e anuais. O filtro padrão do sistema é o filtro diário, sendo apresentado os registros apurados pela estação selecionada ocorridos entre 0 hora e 23 horas e 50 minutos do dia selecionado. Logo abaixo da área de seleção do filtro temos duas tabelas, contendo a máxima, mínima e média das principais variáveis apuradas no período informado pelo filtro. Na sequência das tabelas de resumo do período do filtro, temos duas abas, a aba Gráficos e a aba Tabela. Na aba Gráficos, é possível acompanhar graficamente os registros realizados pela estação selecionada, respeitando o filtro realizado das variáveis de temperatura, ponto de orvalho, umidade relativa do ar, velocidade do vento, direção do vento, pressão atmosférica, precipitação e radiação solar. Veja que todos os gráficos estão sincronizados e, ao correr o mouse na timeline deles, os registros de ambos os gráficos são apresentados de forma sincronizada. Já na aba Tabela, temos demonstrados em tabela de dados os valores de cada registro que estão representados graficamente na aba Gráficos. Ao final da tela, temos um botão que volta ao início da sessão e outro que volta à página inicial do site. Com isso, finalizamos a seção Dados Online. Veremos a seguir a seção Dados Históricos. Nesta seção, é disponibilizado um banco de dados contendo os registros históricos de precipitação diária ocorridos entre os anos de 1976 e 2009. Estes registros foram coletados manualmente junto às diversas estações meteorológicas convencionais e automáticas que foram instaladas no IFES Campus Santa Teresa durante todos esses anos.
sendo que seu acesso era feito através de solicitação ao setor responsável pela guarda das planilhas eletrônicas que continham esses dados. A integração desses registros ao banco de dados do sistema aconteceu para que fosse possível agilizar o acesso a eles e, com isso, auxiliar as atividades de ensino e pesquisa do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Santa Teresa, e outras aplicações em meteorologia, hidrologia, recursos hídricos e outros. Para visualizar os registros contidos nessa seção, basta selecionar a estação, informar a data inicial e a data final. Após isto, clique em Enviar. Com isso, o sistema irá apresentar as opções disponíveis para a visualização dos dados, sendo elas todos os gráficos, dados em tabela, agrupados por dia, dados em tabela agrupados por mês e dados em tabela agrupados por ano. Ao clicar em todos os gráficos, é possível visualizar os gráficos em 3 formatos. O primeiro, acumulados por dia. O segundo, acumulado por mês. E o terceiro, acumulados por ano. Note que os gráficos gerados pelo sistema permitem ainda uma navegação pelos dados que já foram previamente filtrados no momento da seleção da data inicial e final da pesquisa. Pode-se utilizar o zoom com períodos pré-definidos, contendo períodos de 1 mês, 3 meses, 6 meses, year to date, que é a expressão que significa da data final até o primeiro dia do ano, o período de 1 ano até a data final e todas as datas. Pode-se ainda definir a data inicial e final para a visualização do gráfico e ainda utilizar o mouse para navegar na linha de tempo localizada na parte inferior do gráfico. No canto superior do gráfico, temos o menu de contexto do gráfico, onde estão algumas ações que podem ser realizadas em cada um dos gráficos. Temos as opções de visualizar o gráfico em tela cheia, imprimir o gráfico, realizar o download da imagem do gráfico nos formatos PNG, JPEG, PDF e SF Vetor, além de realizar a exportação dos dados apresentados no gráfico nos formatos CSV e XLS, que são formatos que podem ser abertos pelo Excel. É importante lembrar que ao exportar o gráfico em imagem ou PDF, ele será salvo conforme o zoom aplicado ao gráfico no momento da exportação. Se ocorrer a exportação em CSV ou XLS, o gráfico irá exportar os dados conforme o filtro realizado na tela de seleção de estação, onde formamos a data inicial e a data final. Agora, quando selecionamos uma das opções de dados em tabela, o sistema monta uma tabela de dados com todos os registros, pegando como base o filtro realizado na tela de pesquisa. Note que existe a possibilidade de exportar os dados que estão apresentados na tabela de dados apenas clicando no ícone do Excel localizado no topo da tabela. Ao final da seção de dados históricos, temos 2 botões. O primeiro retorna à tela inicial da sessão, onde é possível realizar uma nova consulta, e o segundo, que leva o usuário de volta à tela inicial do site. Agora, veremos sobre as seções de evapotranspiração, risco de incêndio, dados médios e dados brutos do sistema. A seção com o nome de evapotranspiração apresenta os dados relacionados à evapotranspiração de referência, que é a representação do consumo hídrico de referência para uma região, onde ele é utilizado para o cálculo da necessidade de água de todas as culturas. Os dados apresentados nesta seção são registrados pela estação meteorológica a cada 1 hora e são compostos de temperatura do ar,
umidade relativa do ar, velocidade do vento, radiação solar e evapotranspiração de referência, calculada pela estação. É importante ressaltar que os dados são apresentados conforme enviados pela estação e não sofrem qualquer alteração ao serem demonstrados nos gráficos e tabelas. A pesquisa se dará da mesma forma da seção de dados históricos, necessitando selecionar a estação desejada, a data e hora inicial e a data e hora final. Após isso, clique em Enviar. Para visualizar os gráficos ou tabelas, basta selecionar qualquer uma das opções da lista. Clicando em todos os gráficos, você poderá ver o gráfico sobre temperatura média, umidade relativa do ar, velocidade do vento, radiação acumulada, radiação calculada e a evapotranspiração de referência. Também é possível acessar os dados em tabela. E como explicado nas sessões anteriores, basta clicar nesse ícone no topo do gráfico que você poderá exportar esses dados para o Excel. Ao final desta tela, temos o botão para retornar à página inicial e refazer a pesquisa ou voltar à tela inicial do site. A próxima sessão será a sessão de risco de incêndio. Na seção de risco de incêndio, o sistema apresenta os dados utilizados para o cálculo da fórmula de Monte Alegre modificada, que é um índice bastante simples. Utiliza a umidade relativa do ar e a velocidade do vento registradas às 13 horas, além de dados de precipitação para calcular o risco de incêndio. O índice FMA possui 5 classes de risco: nulo, pequeno, médio, alto e muito alto. Para realizar a pesquisa, basta selecionar a estação desejada, informar a data e hora inicial, a data e hora final e clicar em Enviar. As opções que o sistema apresenta para a visualização dos dados são os gráficos e os dados em tabela. Clicando em Gráficos, você terá acesso ao gráfico de Fórmula Monte Alegre, o grau de índice de incêndio, que vai de 0 até 4, a umidade relativa do ar, a velocidade do vento, a precipitação acumulada 24 horas, os dias sem precipitação e o gráfico de risco de incêndio apurado no período. Também é possível visualizar os dados em tabelas. Onde, no topo do gráfico, temos o botão de exportação desses dados para o Excel. Ao final da página, temos o botão que retorna
para a tela inicial do risco de incêndio, onde é possível realizar uma nova consulta, e o botão Voltar, que volta para a página inicial do site. A seguir, veremos a seção de dados médios. Nesta seção, estão disponíveis os dados de média diária registrados pela estação meteorológica selecionada. Registrados em mínima, máxima e média, temos a temperatura, a umidade relativa do ar, a pressão atmosférica, a velocidade do vento e a radiação solar, além da precipitação total diária registrada no período. Selecionando a estação, informe o período desejado e clique em Enviar. Os dados de média diária referentes à temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, vento, precipitação e radiação apresentados nessa seção estão conforme registrados às 23 horas e 50 minutos pela estação meteorológica automática selecionada e não sofrem qualquer cálculo posterior. Veja que, conforme as demais seções, pode-se acessar os dados em tabela e realizar a exportação deles para o Excel clicando no ícone localizado no topo da tabela. Ao final da seção, temos o botão de voltar à página inicial de dados médios e um botão que retorna à página inicial do site. E para finalizar esta demonstração, vamos ver a seguir a seção de dados brutos. Na seção de dados brutos, são apresentados os dados em sua forma bruta, ou seja, conforme registrados nas medições realizadas pelos sensores da estação meteorológica selecionada, com intervalo de 10 minutos. Para tornar a pesquisa mais rápida, esta seção foi dividida conforme a variável a ser pesquisada, sendo relacionadas como dados em temperatura, entalpia específica, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, precipitação e radiação solar. Ao clicar no ícone de cada uma das variáveis, o usuário irá realizar o filtro conforme demonstrado anteriormente nas seções. Da mesma forma das seções anteriores, basta selecionar a estação, informar a data inicial e informar a data e hora final. Após isso, o sistema vai trazer as opções do gráfico da variável a ser demonstrada e a tabela dos dados da variável. Veja a opção dos gráficos preenchidos. No caso, eu estou apresentando a variável de temperatura. Todos os dados referentes a essa variável estão sendo apresentados no gráfico. A outra forma de apresentação dos dados é a tabela de dados. Quando selecionada a tabela de dados, tem uma informação importante a ser passada a vocês. Esses dados apresentados são os dados referentes à variável em questão. Aqui vemos a variável de temperatura e todos os dados relacionados a ela, que são registrados a cada 10 minutos. Já no caso de se clicar no ícone do Excel, todos os dados referentes a dados brutos serão exportados
não apenas os dados da variável temperatura. Irão ser demonstrados todos os dados. Ao final da tela, nós temos os dois botões. O primeiro, que retorna a tela inicial da variável, e o segundo, que retorna a página inicial do site. Com isso, finalizamos a apresentação do sistema de apresentação dos dados da Estação Meteorológica do IFES Campus Santa Teresa.